Olá pessoal, tudo bem? É, vamos avançar, né? A gente fez. Deixa eu botar a tela aqui. Ó, a gente fez o Excel e o R aqui nesses conceitos, né? Dimensão dos dados. Só para dar um toque, e eu deixei aqui, ó, é, na parte de carregar os dados, eu deixei aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só disso, tá? Mas dá para consultar aqui, ó, como que instala. Aliás, como instala, não, como carrega os dados em cada uma dessas linguagens aqui, plataformas, tá? Tá, eu deixei aqui, ó lá, todos eles, tá? A biblioteca, qual que é a função que carrega, ó. Beleza? Só do carros, né? Do cars, que é o que a gente está usando ali nos exemplos, tá? Depois eu faço um vídeo direitinho de carregar os dados. Aqui no banco de dados tem um detalhe aqui que eu abasteci o banco de dados lá, o Postgre, usando o R, tá? Que ele tem uma biblioteca que pega o CSV e joga para dentro do Postgre, tá? Então só o Postgre que está um pouco diferente. Beleza? Então é isso. Depois eu entro com detalhes num vídeo só disso. Então vamos aqui para Julia e para o Python. Tá? Eu já deixei aqui algumas coisas, mas vamos lá mexer antes de eu colocar o certinho aqui, né? Vamos ver. Vamos lá, para Júlia. Tá aqui, ó. Eu coloquei isso aqui lá. Então vamos lá. Então, escalar, né? A gente já viu lá já viu lá que é um ponto, né? É um ponto dos dados, né? Então, ó, cars é uma tabela, né? Então, antes da vírgula, aqui abre esse colchete, né? Antes da vírgula é as linhas e depois é colunas. Então eu quero só o que está na primeira linha, na primeira coluna. Então estou pegando um ponto lá dos dados, trazendo para cá. E tá aqui. Deixa eu apagar esse aqui para a gente fazer. Tira e a gente mesmo vai fazer. Peraí. Pronto. E ó, agora se eu quiser chamar o cars de uma matriz e pegar o primeiro ponto do dado, ó lá, vem esse aqui. É o mesmo, né? Só que matriz, tá vendo que eu não precisei fazer linha e coluna. Tem um detalhe interessante aí. Olha só, aproveitando que a gente falou disso, a matriz ela é uma sequência. É uma sequência, vai embora. Como ela tem 203 linhas, né? Quer ver? Ó, a gente roda o carros aqui. Ó, tem 203 linhas e 16 colunas. Então, quando eu chamei de matriz, o que acontece? Vai até a 203, depois vai para outra coluna, 204, 205 e vai embora e vai embora. E assim por diante, até acabar. Então, se eu chamar o valor 204, eu estou indo, na verdade, para o primeiro valor da segunda coluna. Porque é 203, depois mais 203, outros 203, é diferente de coluna e tabela, né? Aliás, de linha e coluna. Quem tem linha e coluna definidos é o data frame, né? O data frame. Olha só o que aparece. 51. Quem que é o 51? Vamos olhar de novo na tabela aqui. Olha só. É o reviews count. É o primeiro valor do reviews count. Então a matriz tem essa característica, né? Quando você transforma em matriz, ele já perde essa questão de ter linhas e colunas definidos certinho. Tá, então, por exemplo, vou pegar o primeiro aqui, né? Aqui eu estou consultando uma tabela mesmo. Então vou pegar dessa tabela o que está na primeira linha e segunda coluna. Vamos ver, 51, olha lá. E na matriz é assim que eu faço, ó, no 204. Aqui, ó, um array. Lembra que array ele pode ser uma matriz ou um vetor. Olha lá.
É o primeiro. E aqui, pegando uma coluna da tabela, o primeiro ponto. Beleza. E aqui, ó, vou chamar de vetor. Essa coluna desta tabela eu estou chamando de vetor e vou pegar o primeiro. Também deu certo. Aqui eu estou experimentando mais algumas questões da linguagem, ó, mais algumas funções. Ó. Sort é o classificar lá do Excel. Ó, então eu vou pôr aqui do menor para o maior. Aí, ó, achou o Aston Martin. E aqui, olha só que interessante. Assim como lá no R, a gente pode usar esse chain, chain, alguma coisa e o begin e end. Se eu tirar, deixa eu tirar isso aqui também, ó, para mostrar. Se eu só fizer assim, ele carrega, ele dá exatamente igual eu chamar só esse car sozinho, né? Se eu só executar isso aqui sozinho, ele dá exatamente a mesma coisa. Só que acontece, quando eu crio essa estrutura aqui, eu vou fazendo a receita do bolo. Ó, agora, deste objeto aqui, dessa tabela, eu quero selecionar a coluna carros. Pronto, veio só a coluna carros. Agora que eu selecionei a coluna carros, eu quero organizar do maior para o menor. Aí. Agora eu quero pegar só o primeiro. Não, first. Legal. A Julia tem uma característica assim, ó. Você executa ela a primeira vez, parece que ela é lenta, parece. Aí eu vou executar de novo. Ó, foi praticamente instantâneo, né? Ela é super rápida a partir da segunda vez, né? A primeira você parece, puxa, parece que está meio lento, mas não é. Ela a partir da segunda vez ela voa. Então, ó, agora eu quero transformar isso tirar o valor daqui, porque aqui está uma tabela ainda. Ainda é um data frame, ó. Ainda é. Então não é um valor escalar, é uma tabela que só tem um valor dentro. Vou pegar o valor. Legal. Legal. Agora, só que ele ainda está dentro, ainda tem uma estruturinha aqui. Então eu vou fazer assim, um collect. Legal. Agora eu tenho um vetor. Agora eu tenho um vetor que tem um dado dentro. Peraí, vetor, não, mas eu quero um valor escalar. Pronto. É um tiro de canhão, né? Tiro de canhão para matar uma formiga, não precisava. Mas só para mostrar um pouco da linguagem. Aqui, ó, vamos para vetores. Vamos para vetores. Então, vetor, manualmente, se eu quiser criar um vetor, é desse jeito. Eu abro o colchete e vou separando com vírgulas. E vai embora. Tá aqui, ó, vetor 1, 2, 3. Né? Como no Excel lá a gente fazia com a chave, né? A chave separando com barra, barra, barra. Né? Então, nomes. Ó, então eu posso criar um vetor assim, que é o nome das colunas. Aí, ó. Eu posso fazer a mesma coisa, só que pôr em ordem alfabética, né? Aí. Eu posso, vamos ver, pegar essa coluna aqui, né? Fuel tank, capacity, pegar só valores únicos. Vamos ver, então tem 203, né? Linhas na tabela, mas vamos ver quantos tipos, né? Quantos valores diferentes tem nessa coluna. Tem 47 valores diferentes, né? Você vê que eles se repetem, né? Para dar o 203. Agora eu vou organizar do menor para o maior. Beleza. Vou transformar isso num array. Beleza. Olha, ele me disse que é uma matriz. Não, eu quero vetor. Aí tem a funçãozinha para transformar em vetor, vec. Aí pronto.
tem um vetor. Também, é um tiro de canhão, né? Mas só para explorar a linguagem. E tem um negócio interessante na Julia, que para usar assim a função sozinha, se não tiver nenhum argumento dentro dela, não precisa colocar parênteses. Olha que legal. Eu posso tirar. Se não tiver nada lá, eu posso tirar parênteses. Olha lá. Ele executa também. Mas como ele pinta de azulzinho, vamos deixar, né? Para não perder o azul. Aqui. Ah, tá. Eu fiz a mesma coisa. Só que aqui tá. Eu apliquei primeiro um filtro de só quem tem combustível zero. Quem é que tem o tanque de combustível zero? Né? Provavelmente é o carro elétrico, né? Bom, né? Então, ó, a partir da tabela carros começa. Subset é um filtro de linhas. Pega dessa coluna aqui, né? Eu vou olhar para essa coluna e vou pegar só o que é igual. Tem que pôr 2 igual. É igual a zero. Eu vou explicar mais uns detalhes. Esse pontinho aqui é importante. Eu vou explicar mais para frente alguns detalhes dessa linguagem. Tem que pôr esse pontinho aqui. Tá, zero. Olha lá, electric. E vamos ver. Que tipo de tanque que é? Diesel? Gasolina? Só valores únicos. Né? Ou seja, quero só valores diferentes, né? Transforma em array. Depois que vai fazer uma matriz e o VEC. Aí. Aí. 9 segundos, né? Um pouco estranho. Vamos ver. Aí a gente faz de novo. Vai bem mais rápido. É que eu estou gravando tela também. Ele pesa aqui no processamento. Então vamos lá. Ó, carros. Ó, eu quero carros únicos. Beleza. Carros únicos. Pegando a coluna... tanque também. Ó, aqui é min, né? Média. Só que isso aqui, na verdade, é um valor escalar. Vamos colocar aqui no lugar certo. Escalar, aqui. Aí. Aqui é um valor escalar. Olha que interessante. Então eu quero a média, né? Min. Poderia colocar máximo, mínimo, né? Ó, mínimo. O mínimo é 0 e o máximo. O máximo é 100. E esse aqui tira. Muito bem. Agora a tabela, né? Ou matriz, ou data frame. Então, vou abrir aqui, eu vou chamar o A dessa matriz. Olha que interessante. Na Julia não preciso, eu faço como se estivesse lá no papel aprendendo matemática, né? Com a Julia, olha só. Então não precisa, eu pus espaço aqui, ó. Espaço mesmo. Não precisa nem pôr vírgula, nada. Executei. Olha lá, matriz. Né? Então é assim que, manualmente, é assim que se cria a matriz aqui na Julia. Então, carros, vamos lá. Chamei carros, é um data frame. Tá?
Então vamos lá. Então chain, né? Começa aqui. Aí para quê? Para fazer, né, escrever como se fosse receita de bolo. Começa. Seleciona essas três. Se eu quiser selecionar mais de uma coluna, eu faço com. Tem que pôr esse colchete. Tem que pôr esse colchete para ele entender, né? Ou seja, eu tenho que fazer as colunas dentro de um vetor para ele. Tá vendo? Isso aqui é um vetor com três itens dentro. Tá, então estou selecionando essas três colunas. O subset é para filtrar as linhas. Aqui eu estava testando alguns subsets, né? Olha lá, esse subset, o que eu fiz aqui? Eu quero o tipo, né? Tipo de tanque, né? Tipo de combustível, né? Aqui não é igual. Essa exclamação, né? Se fosse eu quero igual, é igual. É igual. E não é igual é exclamação, não é igual. A petrol e aí eu quero adicionar um outro filtro, né? O tipo de combustível não é igual a diesel e também não é igual a elétrico. Vai me sobrar alguma coisa? Vamos ver. CNG. CNG é gás natural, né? É compressed natural gas, né? Gás natural comprimido, né? Aquele tanque, né? Olha que interessante, né? Bastante gente lá em São Paulo a gente vê que usa, né? Bastante posto, né? Que carrega com gás natural. Ó, e aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu quero, lembra, para pegar um ponto do dado, só põe um número aqui, né? Só um número sozinho aqui e um número sozinho do outro lado. Aqui eu quero três linhas, no caso as três primeiras, eu estou começando da primeira, e as três primeiras colunas. O que vai me sair daqui? Um data frame. Eu poderia chamar isso de matriz? Poderia, né? Olha lá. Poderia dizer, poderia chamar de matriz desse carinha aqui. O que ia me sair? Uma matriz. Ele com texto não funciona. Com texto não funciona, mas olha só, se fosse linha, se fosse só números, olha que interessante. Eu vou pegar aqui o A, ó, eu criei aqui, né, uma matriz A, né? Aí vou pegar aqui o A com esse pontinho aqui, né? É o aspa simples, né? O A com uma aspa simples, olha, tá vendo? Tava 1, 2, 3 e agora tá 1, 2, 3 aqui. É como se fosse lá no Excel fazer o transpor, né? É que o transpor ia transpor de qualquer jeito. Aqui na matriz eu consigo transpor se for numérico, né? Então com texto você vê, ele não deixa. O texto ele não me deixa inverter. Então vamos lá. Agora se eu quiser criar um data frame na mão, manualmente. Então eu uso essa função aqui, data frame, A, põe aqui um vetor, B, põe outro vetor. Tem que ter o mesmo tamanho, né? Então esse vetor tem 3 itens, esse tem que ter 3 também. Vamos colocar ele alinhado aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Beleza. Agora se eu quiser pegar ele e chamar de matriz também dá. Aí. Beleza. Então na Julia é isso. Tá, podemos marcar aqui já, né? Fizemos com a Júlia. Aí.
com a Julia. Agora vamos fazer com o Python. Muito semelhante, né? Isso aqui tá lá, né? Lá como carregar os dados. Tá exatamente essa tela aqui lá. Põe essa função aqui. Pega aonde tiver guardado, né? O CSV. Aí depende de onde cada um colocar. Então vamos lá. Vetor. Aliás, escalar. Escalar primeiro. Ó. O Python é um pouquinho diferente da Julia. No caso, ele começa do zero. Os índices começam de 0 até alguma coisa. Então, se tiver 100 itens, ele vai de 0 a 99. Na Julia vai de 1 a 100. Né? Então, por isso que 0 não é que é nada. É o primeiro. Né? O Python funciona assim. Beleza? Essa lampadinha, você clica 2 vezes, ela some. Olha lá. Beleza. Tem outro jeito de fazer? Tem. Se eu tirar esse item, ó, isso aqui é o que? Ele dá um pouco mais de informação, né? Mas eu quero ver só esse valor aqui, ó. Então eu pego o item, tiro o item que está aqui dentro, né? Beleza. Agora, olha lá. E eu posso também pegar desse jeito, ó, sem colocar esse aqui, ó. Também me dá. Sem colocar aqui, né? Aqui eu estou pegando a primeira linha, né? Primeira linha da tabela. E aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar isso aqui. No Python, e só nele, né? Que é um pouquinho diferente da Julia e do R. Você tem que escrever a biblioteca toda vez. Toda vez. Então eu tô querendo usar uma função de uma biblioteca, eu tenho que escrever biblioteca, ponto, a função. Só que ele me deixa, para não ter que ficar escrevendo pandas toda hora, e NumPy e tudo mais, ele deixa você pôr um apelido. Então você põe pandas pd. Por que eu estou pondo pd? Porque é o nome mais comum que a gente vê quando você olha na internet, alguma coisa. Eles já usam isso, né? Já tem meio que um jeito, meio que as pessoas decidiram usar assim, mas mais ou menos isso, melhores práticas, vamos dizer assim, né? Então PD é pandas e NP é o NumPy, então você põe pá, mas se você quiser escrever dar um outro apelido, você pode, tá? Então lá para frente, por isso que tá assim, NP, ó, NP e PD. Então, essa biblioteca, a NumPy tem o array dela e o pandas também tem. As duas. Então, vamos explorar como é que eles mostram. Ó, o NumPy, array. Então, vou pegar carros. Vou pegar a coluna carros da tabela. Primeira linha, primeira coluna. Tá, quer ver? Se a gente fizer por partes, vamos fazer por partes, ó. O que sai se eu fizer isso? Ó, sai o data frame, né? Porque, ó, tem um nome. Como é que eu sei que é o data frame? Tem um nome aqui, ó. Car name. Quem põe nome numa coluna é o data frame. Né? O vetor não tem nome de coluna, né? Ele não é nem coluna nem linha. Então vamos colocar dar um array para ele. np.array. Olha lá, pronto. Não tem mais o nome de coluna, tá vendo? Porque não é mais uma coluna, é um vetor. Olha, ele me mostrou tudo aqui, né? E aí eu quero
Olha lá, vamos explorar esse 0 e 0. Por que eu coloquei assim? Se eu pôr aqui 0, o que aconteceu? Ó, é um array disso aqui, tá vendo? Tem muita informação. Eu quero só o valor mesmo. Eu quero só esse marute aí. Pronto. Entendeu? Então por isso, fazendo por partes fica assim. Deixa eu tirar aqui que tá igual, né? E o pandas, ele faz basicamente a mesma coisa, ele fica um pouquinho diferente. Então o array do NumPy é mais interessante de usar, né? Então esse aqui não é interessante. Não uso o outro. Uso do NumPy. Aqui, ó, estou selecionando aqui, quiser fazer com função, né? Ó, eu quero pegar a coluna usando função, né? Dá para fazer, em vez de só abrir o colchete e escrever, dá para colocar a função select, né? E aqui, o que é isso aqui, ó? Índice localizar, né? De índice localizar. Então eu quero o primeiro que aparecer. Então eu vou pegar esse carinha aqui, o primeiro que aparecer, que é o 0 é o primeiro, né? E item, certo? Deu isso aqui. Eu posso organizar, ó, sort. Você vê que é bem parecido, né? Tem algumas palavrinhas que você vê que as linguagens já fazem tudo igual mesmo, para não ficar confundindo. Aqui, ó, eu posso usar um valor também, ó, um valor escalar pode ser assim, ó, que interessante. Eu vou pegar da tabela carros, eu quero as colunas da tabela carros, ó, ponto columns, ponto localizar, ó, pegar get location, né, ó, pegar a localização da coluna fuel tank. Que posição que ela está? Quando eu olho a tabela, ela está em que lugar? Em que posição de coluna? Está na posição 2. Ó. Né? E, ó lá. Agora um outro jeito aqui de fazer também. Ó. Cars, ó, localizar índice. 0, linha 0, ou seja, primeira linha. E eu quero o número 2 aqui. Eu quero a coluna 2. 2 não quer dizer que é a 2, né? É 0, 1, 2. Né? Essa parte confunde. Então a Júlia fez a coisa certa, né? Começou do 1 para frente, né? Eu acho melhor do jeito que a Júlia fez. Né? Aqui o 2 quer dizer o terceiro. Né? Então eu quero a primeira linha e a coluna fuel tank. Então isso que é legal. Eu não preciso me preocupar se está na terceira coluna, onde está. Se eu faço desse jeito, ele vai buscar onde tiver. Né? Aqui, ó, comprimento, né? Eu quero o tamanho, o comprimento da coluna carros e os valores únicos da coluna carros. Né? São 199. Fazendo a mesma coisa, só que usando outra biblioteca. Ó. Eu quero a função único dessa biblioteca pandas. Ó, tá vendo? Tem que escrever toda vez a biblioteca. Lá no R e na Júlia, você só precisa escrever a biblioteca se der conflito. Se você tiver carregado duas bibliotecas que tenham uma função com o mesmo nome. Aí você tem que dizer de qual biblioteca que é. Então só se der um conflito na hora de carregar, né? Você tem filter. Vamos supor que você carregue duas bibliotecas que tenham uma função filter. Aí você vai ter que escrever nome da biblioteca. Aí não dá para pôr apelido. Você põe o nome da biblioteca, ponto. Mas eu acho melhor. Não precisa ficar toda hora pondo. Quiser ficar pondo, põe. Se quiser lá no R, na ajuda, ficar escrevendo biblioteca, né? Dá para fazer. Mas não precisa, só se der conflito. Só se tiver essa função unique em mais de uma.
né? Aqui não tem jeito. Então, pandas único da coluna carros. Aí foi. Ó, eu quero o valor, o maior valor, né? Ó, max. Eu quero o maior valor que tiver nessa coluna aqui, ó. A capacidade do tanque, né? Ó, fuel tank capacity. Então vamos ver, é 100. E o mínimo. Posso pôr o mínimo também. Mínimo é 0, né? Que o carro elétrico não tem. Aí um vetor. Vamos ver um vetor. Aqui eu botei só 5 para não ocupar muito espaço aqui na tela, tá? Então separei de 0 até o 5, né? Então são 5, né? 1, 2, 3, 4. Aqui pelo menos isso, né? Pelo menos isso ele fez para ajudar aqui, né? Então 5 são 5 valores, né? Começa aqui no 0, me traz 5 valores. Beleza. Só que aí eu quero fazer, ó, aqui eu tô criando na mão, ó. Tô criando um vetor na mão. Deixa eu deixar isso aqui primeiro. Melhor, né? O que eu estiver criando na mão, põe primeiro. Aí, ó. Criei um array. Se quiser na mão, então é assim que faz. E aqui, ó, então, ó, o array do pandas e o array do numpy. Né, eu quero pegar as 5 primeiras linhas, né, dessa coluna carros. Vamos ver o que vai aparecer. Beleza, ó, pandas array. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Tamanho, ó, tamanho 5. Vamos ver. Aí, ó, diferente, né? Põe um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né? É um array de qualquer jeito. E aqui, ó, aqui também é um array, isso aqui é da linguagem base, né? Do Python base que fala, né? E aqui é da biblioteca. A biblioteca tem essa cara, e aqui a linguagem base tem essa cara. E vamos ver. Então aqui eu vou organizar, ó. Mesma coisa, né? Só que lá se não põe o sort, ele pega na sequência que tiver ali, né? Do jeito exatamente que tiver. Então sort eu organizo. E aqui também, só que usando biblioteca, igual essa parte de cima aqui, só que colocando a biblioteca. Só para ver como é que fica, né? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Aí uma tabela. Então vamos criar aqui uma tabela. Para princípio eu criar na mão, ó. Vamos ver. Aí, ó. Então é só uma matriz, né? Criar matriz. Como é que eu sei que é matriz? Porque é um array com mais de uma mais de uma linha, né? Mais uma linha, mais uma coluna, né? Tem uma área aqui, né? Ele é um retângulo, entendeu? Se for um retângulo, eu sei que é uma matriz. E vamos ver, e usando a biblioteca, vamos ver como é que fica. Beleza. Então aqui tem uma matriz, né? Ó, tem esse campo e esse campo, né? Ó, Maruti, petróleo e tudo mais, e o tanque capacity. Então tem 3 campos aqui. Eu sei que é uma matriz, apesar de ele chamar de array, né? Então cars, vamos ver. Ó, aqui já é um data frame. Por quê? Porque tem nome de coluna. Tô vendo aqui, ó. Me deu nome de coluna. Então é um data frame. Né? Então data frame, como é que a gente seleciona aqui o data frame? Põe dentro do colchete, abre outro colchete e põe as colunas aqui. Aí eu estou selecionando. Essa é a forma mais comum que a gente vê no Python do pessoal fazer, né? Para selecionar colunas. Né? Realmente é mais simples mesmo do que post select. Assim fica mais simples.
e as 4 primeiras linhas, né? Então, coluna aqui, linha para cá, ó. E agora usando uma biblioteca, né? Então, ó, select, vou pegar cars, vou pôr as 4 primeiras linhas aqui, ó, e vírgula, e põe as colunas aqui. Estou usando função. E aqui, ó, vou criar um data frame na mão. Aí, no caso para criar na mão o data frame, tem é um pouquinho diferente o Python faz, ó. Tem que colocar neste formato. Esse formato aqui no Python é o formato dicionário. Dicionário não tem só em Python, mas para criar data frame ele pede que você coloque um dicionário dentro da função aqui data frame, né? Ó, então se eu executar isso aqui, ó, o que ele está fazendo, ó, cars, então isso aqui é um dicionário, né? Ó. Tá vendo? Cars aí, o 0 é o Maruti, todos eles são cars, no 0, 1, 2, 3, todos eles são cars, né? Então se eu pedir o que é, ó, type, o que é isso, né? Eu tô pondo isso aqui dentro de uma função type. O que é isso aqui? Ó, dicionário. Tá? Eu não vou ficar explorando muito aqui dicionário, mas só para ver. O dicionário tem essa cara aqui. Abre essa chave. Aí tem que dar um nome aqui, né? Com essa aspa simples, 2 pontos. E o que tem dentro. E assim você vai abastecendo o dicionário, né? Então coloca aqui a chave, dá o nome e o que tem dentro e o que significa, né? Então o que significa cars, 2 pontos, é isso aqui, tá? Então ele pede para fazer assim, né? No R na Julia você põe aqui igual e pronto, não precisa fazer no formato dicionário. Olha, é isso, tá? É isso. Vamos aqui no nosso Miro. Vamos colocar o nosso certinho aqui. E aqui. Muito bem. Então acho que eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu gravo... se não der todas as outras, gravo mais uma parte e assim por diante. Eu vou colocando numa sequência de vídeos aqui desse conceito aqui, né? A dimensão dos dados. Tá? Né? Depois o próximo conceito é esse tipo aqui. Então, entendendo essa dimensão e o tipo, aí a gente pega qualquer projetinho e manda bala. Né? Vai explorando bibliotecas e tudo mais. Né? Mas esses dois não dá para não saber, né? Eu quis fazer esse primeiro que eu acho que não dá para não saber isso aqui, senão a gente se enrola, começa a dar erro, a gente não sabe por que deu erro. Beleza? Então deixa eu voltar a câmera. Aí. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa os comentários, por favor, tá? Isso me ajuda bastante. E até mais, até o próximo vídeo.